Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do curso de assistente administrativo aqui do Dialética Cursos e Capacitações, né? Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula, onde nós vamos ver o conteúdo de marketing pessoal, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, tá bom? Para a gente iniciar mais essa aula, certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Marketing pessoal, né? Como a própria imagem aí está mostrando, você é a sua melhor marca. Então, antes da gente começar, queria perguntar, né, para você que está aí, se você já ouviu falar em marketing pessoal, né? Se você já começou a fazer o seu marketing pessoal. Então, pensa aí um pouquinho, tá bom? Antes de começar, meu nome é Cíntia Macedo, né? E sou a professora aqui sou psicóloga e orientadora profissional e de carreira. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o que é esse marketing pessoal? Então, a gente ouve muito falar sobre marketing. Marketing é quando a gente quer, fazer, uma propaganda de algo. Então, o marketing pessoal é quando a gente vai se promover, né? Então, vamos nos promover. A gente precisa aprender a fazer uma propaganda da gente mesmo. Então, assim, a forma como nós vamos vender a nossa imagem. Por quê? Porque dependendo das estratégias que a gente usa para vender a nossa imagem, né, isso vai influenciar a forma com que as outras pessoas nos vejam, certo? Então, assim, o marketing pessoal não considera apenas a questão da aparência, mas também vai considerar a questão do comportamento, da atitude, o networking e a preparação. Então, voltar um pouquinho aqui, queria saber se você já ouviu falar de network. Que palavra é essa, Cíntia? Então, se você ainda não ouviu falar, vou te explicar. Network significa uma rede de contatos, certo? Então, assim, as pessoas que vocês têm contato que pode ajudar, né, nesse mundo profissional. Então, não é a questão de você estar sempre esperando pelo outro, né, esperando uma indicação, não, mas é importante que a gente tenha contatos, certo? Porque quando a gente vende nosso peixe, né, a gente pratica esse marketing pessoal, então as pessoas elas vão ver que tipo de profissional você é, né? E aí essas pessoas, tanto elas podem te indicar para algum trabalho, né? Como também elas podem te dizer, olha, tal lugar, né, tem uma vaga que é tua cara, é o teu perfil, certo? Então o network, ele é muito importante. E o network começa também desde quando vocês estão apenas estudando. Então, um exemplo, nesse nosso curso aqui, nós podemos fazer o network, certo? Então, nós temos aqui a nossa plataforma digital e é muito importante a interação de vocês. A interação de vocês é importante. Então, por mais que a gente não esteja presente fisicamente, né, perto uns dos outros, mas a gente pode estabelecer esse network, tá certo? Então, essa questão do marketing pessoal, então, vai ser fundamental para que você se destaque no mercado de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Como é que você pode começar a fazer esse marketing pessoal? Primeiramente, você descobrir os pontos, né, mais importantes da sua personalidade. E aí onde entra o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, que eu sempre vou bater nessa tecla aqui, certo? Então, por mais que eu tenha, né, 12 anos de experiência na área administrativa, né, hoje atuo como psicóloga também, então eu não poderia deixar de bater nessa tecla, né, que é o autoconhecimento, gente. E o autoconhecimento é tão importante,
é muito importante que você saiba quem você é, quais são as suas características mais marcantes. Então, antes da gente continuar, eu queria aproveitar aqui e fazer um exercício com você que está aí. E assim, esse exercício vai ser importante para você, tá certo? Então, é aqui onde vai entrar a sua disciplina em estudar em casa, né? Sozinho, no horário que você escolher, no horário que vai dar certo para você. Mas vamos fazer o seguinte: da mesma forma com que eu tento fazer a minha aula presencial ser o mais dinâmica possível, eu quero fazer aqui com vocês também, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício agora de autoconhecimento. Um exercício muito simples. Você vai pegar uma folha, certo? Uma folha qualquer. E você vai desenhar as suas duas mãos nessa folha. Se não couber, se é uma folha pequena, desenhar a mão direita de um lado, a esquerda do outro, tá bom? E aí você vai desenhar suas duas mãos e dentro do desenho, né, nos seus dedos, cada dedo da sua mão direita, você vai colocar 5 qualidades que você tem. E nos dedos da sua mão esquerda, você vai colocar as 5 coisas que você considera tipo um defeito, que você gostaria de melhorar, tá certo? E olha só a palavra que eu falei, você considera um defeito. É sempre bom lembrar, gente, que nós somos feitos de características. E assim, nós, enquanto seres humanos, a gente vai estar sempre em evolução, tá bom? Então, não considere os seus defeitos como algo muito, oh meu Deus, não tem jeito, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, a síndrome da Gabriela, que a gente chama, tá bom? Então, fazer o seguinte, você vai fazer isso, colocar as 5 características que você considera qualidade, né, as características positivas, e as 5 características que para você vê como negativo, porque ele lhe atrapalha de alguma forma que você gostaria de melhorar, tá certo? Então, você vai pausar o vídeo, fazer com calma, tá certo? Tenta fazer, vamos fazer um desafio aqui. Você vai tentar colocar essas características, né? Em 5 minutos. Acho que 5 minutos dá tempo, não é isso? Então, você vai tentar colocar em 15 minutos. Pausa aqui esse vídeo, tenta fazer, depois retorna, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui, tá certo? Mas você vai dar uma pausada e a gente volta. E aí? Voltou? Espero que você tenha pausado, espero que você tenha feito esse exercício. Lembrando, esse exercício, gente, é para você, é para o seu autoconhecimento. Isso vai ser muito importante, inclusive na hora de uma entrevista de emprego, tá? É muito importante o autoconhecimento, inclusive na hora da escolha de uma profissão, certo? E aí, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você se responder. E depois também você pode colocar nos comentários aqui na nossa plataforma, tá bom? Como é que foi fazer esse exercício? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? Outra pergunta, o que é que foi mais fácil? Colocar o que você considera como qualidades, né? Que são as características positivas, ou as características negativas, que você considera, né, como o defeito, certo? Então, responde aí, depois você coloca aí na plataforma para você o que é que foi mais fácil, o que é que foi mais difícil, tá certo? Então, assim, esse é um exercício simples de autoconhecimento, mas que é tipo o primeiro passo para que você comece a se observar mais, e isso vai te ajudar e muito na questão do marketing pessoal. E aí você vai focar a sua divulgação nesse seu ponto marcante ou nos seus pontos marcantes, né? Mas a gente sempre tem uma característica que se sobressai mesmo. É igual uma marca de uma empresa, certo? Então, assim,
as empresas, elas deixam marcas. Então, a gente lembra delas, né, pela marca que ela deixa na gente. Então, a mesma coisa é com nós, né, com a gente mesmo, tá certo? Então, qual a marca, qual é a sua marca pessoal? Qual a característica que vai fazer com que você fique uma pessoa tipo, conhecida? Quando falar no seu nome, já sei, né? Ou então, eu já sei, fulano de tal, que é assim, assim, assado, né? Tem aquela característica que marca. Outra questão importante é você se mostrar disponível, né? E sugerir ideias para mostrar que vão contribuir para a resolução de problemas. Então, o que às vezes acontece é as pessoas não se sentirem capazes, certo? De contribuir com o local que trabalha. Mas, gente, todos nós somos capazes, nós temos capacidade. Não existe ninguém melhor do que ninguém, certo? E todo mundo vai ter lá a sua dosezinha, tá certo? De capacidade, de sabedoria. Então, não tema, tá certo? Não tema. Outras dicas aí para a questão do marketing pessoal. Mostre as suas competências. Qual a competência que você tem? O que é que você faz muito bem feito, certo? Então, mostre as suas competências, mostre a forma como você aplica essas competências. A outra dica aqui é conquistar a confiança, tanto dos clientes como da empresa que você está trabalhando. Então, confiança é algo que não se compra, né? Confiança a gente não compra, a gente não impõe. A confiança, gente, a gente conquista, certo? E aí vai ser algo que vai ser no dia a dia da empresa, no dia a dia do seu trabalho, que você vai conquistar essa confiança. Outra questão do marketing pessoal que é muito importante é a adaptação da sua forma de vestir de acordo com o contexto que você vai estar inserido. Então, vai depender do local que você está trabalhando. Só que, assim, o mais importante é que seu vestuário, né, esteja sempre limpo, lógico, tá? Coloquei aqui bem passado, né? A gente sabe que hoje em dia assim, as pessoas não passam muito mais roupa, não, né? Mas também não vamos trabalhar com a roupa para que você tirou de uma garrafa. Mas pelo menos está lá bem ajeitadinho, né, gente? E evitar o exagero, né? Evitar o. Tá certo? Então, assim, tudo depende do local que você vai trabalhar. Você precisa se adaptar. Então, assim, quando a empresa usa um uniforme, melhor ainda, né? Ajuda bastante. Mas se a empresa não usa uniforme, então nós, enquanto trabalhadores, né, a gente precisa ter algumas precauções. Então, trouxe aqui algumas dicas, né, um exemplo para nós, mulheres, cuidado com decotes muito grandes, certo? E também com a questão da transparência, tá certo? Porque é um ambiente de trabalho. Então, a gente precisa estar de uma maneira assim, não, o que tem que chamar a atenção é o nosso trabalho, né? E não o nosso vestuário. E, infelizmente, a gente sabe, né? Como é que acontece as coisas nos olhares que são atraídos para nós, né? Então, vamos focar nas nossas competências. No caso dos homens, né? Manter cabelos e barbas sempre bem tratados, certos e limpos, tá bom? Se eu trabalho numa empresa que é, tipo assim, não preciso já usar calça, né? Então, tipo, vou usar calça, eu não vou trabalhar de bermuda, de chinelo, certo? Principalmente quando a gente fala do setor administrativo, geralmente é algo mais assim, mais formal, né? E, tipo assim, você nem pode ser uma empresa que não exija uma vestimenta social, mas é aquela vestimenta até que é chamada de esporte fino, não é isso? Então, para nós mulheres, evitar usar saias muito curtas, até porque fica até ruim para a gente, tipo, se movimentar, né? Sentar e tudo mais, tá certo?
E outra coisa que também que é muito importante, sabe, até a questão do perfume, o próprio perfume. Se eu for trabalhar no lugar presencial, tipo, tô lá, chego lá 7, 8 horas da manhã, sei lá. Chegar com perfume muito forte. Às vezes acontece de ter um colega nosso, ou até mesmo um superior, que tem uma alergia muito forte. Então, assim, a gente precisa sempre, gente, a gente tem que pensar na gente, né, com toda certeza, mas a gente tem que pensar no coletivo, certo? É muito importante isso, de se pensar no coletivo, tá bom? Em todas as pessoas que estão ali ao nosso redor, tá certo? Outra questão importante, você precisa definir qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo enquanto profissional? Porque quando a gente tem esse nosso objetivo definido, né, fica muito mais fácil para a gente começar a traçar os nossos próximos passos, certo? Então, assim, eu tô aqui, pronto. Hoje, eu acredito, né, que o objetivo de vocês é se capacitar, estar bem capacitado para a área administrativa, para poder exercer uma função administrativa em alguma empresa. Você vai estar lá capacitado, vai estar lá no seu currículo, ó, tem um curso de capacitação de assistente administrativo. Então, tipo, a pessoa que já tem a teoria, então vamos dar uma oportunidade a ela para ela aprender na prática. E aí, tipo, hoje, seu objetivo é o quê? Fazer esse curso, finalizar esse curso, colocar no currículo, até porque você já pode colocar no currículo, né? Aí você pode colocar assim, como cursando ou em andamento, certo? E aí, o próximo passo de vocês é o quê? Finalizar o curso e já ficar de olho nas vagas para assistente administrativo, certo? E vocês viram na primeira aula, né? Quando eu coloquei lá tantas funções que o assistente administrativo pode desenvolver, tá certo? Isso aqui eu dei um exemplo, tá, gente? Mas aí vocês vão ter o objetivo pessoal de cada um, certo? Outra questão importante é melhorar a habilidade de comunicação. Por quê? Porque, assim, a gente precisa se comunicar, né? Até, inclusive, tem aquela famosa frase de Chacrinha, né? Que quem não se comunica se trubica, né? Porque realmente é verdade, é importante a gente aprender a se expressar de forma clara, de forma objetiva. Isso tanto na nossa fala, como também na nossa escrita, certo? Então, essa parte de comunicação, vou contar para vocês, nós vamos ter uma aula, né, ou até duas, dependendo, somente sobre comunicação, certo? Então, eu não vou me aprofundar agora, porque a gente vai ter um momento somente para isso, tá bom? E nós vamos ter também outra aula que a gente vai focar muito nessa questão da escrita, naquela aula de documentos, redação empresarial, tá bom? Então, vai ficar só um gostinho, tá bom? Outra questão importante é que você sempre esteja qualificado. Hoje em dia, gente, o mercado é muito competitivo, muito competitivo. Então, a gente precisa se qualificar, a gente precisa estar sempre renovando, sempre se atualizando, certo? Antigamente, bastava você ter primeiramente o ensino fundamental. Você já ficava mais fácil, né, de conseguir entrar no mercado de trabalho. Depois, né, passou para a questão do ensino médio. E aí, tipo, termina os estudos que você está apto para trabalho. Hoje em dia, né, existem algumas funções que são de nível médio, nível fundamental, né, é mais as funções operacionais, certo? Que é mais na área, assim, eu acredito, mais na área de serviços gerais mesmo, porque se a gente for colocar, tipo, as outras funções, tipo, um exemplo para vocês, área administrativa, vocês que escolheram, né? Trilhar por esse caminho. Não, eu quero trabalhar na área administrativa. Vocês têm que ter, no mínimo, um ensino médio com um curso de capacitação, né? Porque aí a empresa já sabe que você tem pelo menos a base. Então, assim, não deixe de se qualificar, certo? Porque as coisas, as informações, elas estão cada vez mais rápidas, tá bom? E as coisas vão sempre mudando. Então, um exemplo, quando eu comecei a trabalhar na área administrativa,
ainda tinha pouco, mas tinha, tá? Ainda tinha máquina de escrever, né? Ainda usava fax, certo? Então, vocês vão pensar que eu sou Matusalém, né, gente? Mas fazer o quê? Foi o quê? Há 20 anos atrás, né? Não tinha fax. Isso, eu vou dizer a vocês, há 13 anos, acho que 13 anos atrás, por aí, teve uma empresa que eu trabalhei que ainda usava fax. Então, olha só. E hoje em dia, raramente, viu? E ainda tem, mas assim, muito raramente. Então, a gente precisa estar sempre se adaptando. Então, imagina, se antigamente era necessidade ter um curso da datilografia, depois com a questão dos computadores, né? Aí veio a necessidade de curso de informática. Então, as pessoas tinham que o quê? Se qualificar. E daqui para frente, a gente sabe que as coisas vão só evoluindo, certo? Então, por isso que é importante essa questão da qualificação. Outro ponto muito importante, e que a gente também vai ter uma aula só para falar sobre isso, é sobre a questão do trabalho em equipe, tá? Porque, assim, hoje em dia, essa é uma habilidade que cada vez mais ela vem sendo mais valorizada ainda. Por quê? Porque nós, enquanto trabalhadores, a gente precisa demonstrar essa questão, que nós devemos ser flexíveis, devemos ter essa habilidade de administrar conflitos. Gente, quando a gente convive com pessoas, sempre vai existir conflitos dentro da nossa casa, né? Que são pessoas que a gente convive desde que a gente nasceu. Existem conflitos. Imagina dentro de uma empresa, onde vem as pessoas dos mais diversos lugares, né? Com criações totalmente diferentes. Então, claro que vai haver conflitos. E aí é onde entra a questão de saber trabalhar em equipe, de pensar no coletivo, como eu falei agora há pouco, né? A importância de se pensar no coletivo, mas mesmo assim, saber se impor, certo? Respeitar o colega, ser flexível, tá bom, gente? Então, também mais um tópico que a gente vai ter uma aula que a gente vai discutir apenas isso, mas já fica aí a dica para vocês, certo? Outra questão, gente, é a questão da simpatia e empatia, né? Então, ainda hoje tem pessoas que confundem a simpatia com a empatia, tá bom? A simpatia é justamente você ser educado, né? Assim, dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ser prestativo com as pessoas. E a empatia é onde entra esse tópico aí de se colocar no lugar do outro, tentar entender melhor o outro, certo? Então, são fundamentais também para que você seja uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho, certo? Não tem coisa pior do que você chegar no lugar, dar um bom dia a uma pessoa e a pessoa não responder, né? Ou algum colega chegar, tá super mal com algum problema e você não tá nem aí, né? Ah, isso é problema meu, ele que se vire. Gente, se coloca no lugar dessa pessoa. Será que você não precisaria, né? Pelo menos assim, de um abraço, de uma palavra de conforto. Então, no trabalho, gente, a gente passa a maior parte do nosso tempo. A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, se a gente, né, se nós formos pessoas egoístas que pensamos só na gente, nosso relacionamento com os colegas vai ser muito chato, né? E, assim, às vezes você vai ficar com a imagem, assim, tão desgastada, né? Que ninguém vai querer estar, tipo, perto de você, vai querer trabalhar com você. E, às vezes, pode causar até conflitos grandes e vem chegar até numa possível demissão. Então, assim, né? Parece exagero, mas não é, tá bom? Outra questão muito importante, que é muito atual para os dias de hoje, é você cuidar da sua imagem virtual. Então, hoje, gente, a maioria da gente, nós temos redes sociais, né? Então, assim, não pense que, assim, minhas redes sociais, eu posto o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Não, gente, a gente vive numa sociedade, certo? Então, tem que ter muito cuidado o tipo de postagem que você vai fazer, certo? Cuidado com as fotos que você
vai colocar, certo? E até com algumas informações muito pessoais. Então, eu vou dar aqui um exemplo que eu ouvi em um evento, certo? Deixa eu colocar aqui. Um exemplo que eu ouvi em um evento de RH, certo? Eram só com profissionais que trabalham nos recursos humanos das empresas, certo? E aí uma pessoa lá falou de um caso de um rapaz que ele era super qualificado tecnicamente, o currículo dele era impecável, tá? Impecável. E aí esse rapaz, né, o que é que as empresas fazem hoje em dia? Por isso que eu digo, cuidado, né? Por mais que você diga, minha rede pessoal, mas tem coisas, né, que assim, se você na sua rede, na internet, você é desse jeito, imagina pessoalmente. Então, vamos lá. Esse rapaz era super qualificado, né? O currículo dele era impecável, era para exercer, inclusive, uma função de liderança. E aí, a empresa, né, que estava contratando, o pessoal, né, do RH, foi olhar as redes sociais dessa pessoa, né, para ver como é que essa pessoa se comporta, tipo, fora da empresa. Pois, o que acontece? Eles viram uma postagem desse rapaz, né, que tinha finalizado um relacionamento. E aí ele postou, tipo, uma foto no banheiro, tá? E assim, com alguns dizeres, sabe? Assim, como minha vida tá né? Aquilo que ele estava fazendo no banheiro. Então, assim, é uma exposição muito grande. E senti, mas o que é que tem a ver, né? O que é que tem a ver a minha postagem pessoal? Gente, o que é que indica, né? Essa pessoa pode ser um excelente profissional, mas o que é que falta nele? Inteligência emocional. Então, se ele não tem inteligência emocional para lidar com o término de um relacionamento e se expor dessa maneira nas suas redes sociais, né? Será que ele vai ter inteligência emocional o suficiente na empresa quando ele for contrariado por algum funcionário, né? Então, fica aí o questionamento. Caiu aí por terra a imagem que os recrutadores tinham dele, né? Daquele currículo impecável, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa exposição, né? E hoje em dia as pessoas estão se expondo além do que precisa, certo? Então, assim, cuidado, tá? Tá certo? Cuidado. Então, às vezes, até, tipo, você tá ali no momento, tipo, você trabalhava numa empresa e estava muito ruim, e não sei o que, e você desabafava nas suas redes sociais, sempre falando mal da empresa, falando mal dos seus superiores. A empresa que vai te contratar, ela vendo isso, mas eu não vou contratar essa pessoa, porque, assim, qualquer coisa, qualquer contrariedade, ela vai, né, jogar, certo? Nas redes sociais. Então, assim, vamos ter cuidado, certo? Essa dica aqui é uma dica de ouro, tá bom? Outra questão é mostrar que você sabe resolver problemas. Isso vai entregar o quê? O seu valor. Então, ajude seus colegas a resolver os problemas, né? Tem gente que pensa assim, eu fui contratado para uma função, né? E pronto, não vou fazer nada além do que a minha obrigação. Aí você vai lá, tá fazendo seu trabalho, termina seu trabalho, fica de papo pro ar, enquanto um colega está precisando de uma ajuda. E aí, né? Então, gente, não é que a gente vá exercer outra função, aquela questão do desvio de função, não. Mas a gente precisa mostrar que a gente é proativo, que a gente está ali, né, que a gente pode ajudar o outro colega, pode solucionar, ajudar um colega a solucionar um problema, certo? Isso, gente, é importante e muito importante, porque imagina, vou dar aqui um exemplo, você trabalha numa recepção, né, num atendimento, hoje, você está fazendo um curso aqui de assistente administrativo.
E uma colega sua, um colega seu, da área administrativa, precisa de alguma coisa, está com alguma dificuldade, e você consegue ajudar. Você tem habilidade para ajudar. Aí você diz, não, mas eu só sou recepcionista ou atendente, isso não é trabalho meu, não vou perder meu tempo com isso. Só que você está, tipo, no momento ali que está, tipo, desocupado. Então, o que que custa, né, você ajudar? Gente, olha só, é muito mais tranquilo para uma empresa fazer, promover, né, um funcionário, certo? Que já é da empresa, do que contratar outro. Então, vamos imaginar, você está ali, você foi uma pessoa que sempre tentou, né, ajudar seus colegas de qualquer forma, não pensando na função, certo? E aí vai que um desses seus colegas da administrativa pede demissão. Então, ou, não sei, a empresa vê que não está dando mais para ele. E aí vai ver, olha, tá fulano ali, ó, fulano tá ali, né, na recepção, no atendimento, mas sempre estava ajudando. Já sabe de alguma coisa, né? Já entende alguma coisa. Sempre estava disposto, disponível. Então, você, né, conseguiu, você foi visto, certo? E conseguiu chamar a atenção ali do pessoal. E aí, tipo, ele te chama, fulano, olha, tá surgindo uma vaga assim, lá, você tem interesse? Pensa nisso, certo? Se você for daquela pessoa que diz, não, só vou fazer a minha parte, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso já aconteceu num lugar que eu trabalhei, né? Em que uma pessoa, ela precisou ser desligada, e aí eu vi comentários, né, de pessoas, olha, fulana ali, se fulana fosse mais proativa, a gente dava essa chance a ela. Mas ela nunca se interessou, certo? Então, assim, lembra que, assim, eu sempre vou ter exemplos reais, né? Afinal, foram 12 anos. Fora esse tempo que eu estou trabalhando como psicóloga, eu trabalho em empresa privada, eu trabalho em empresa pública, então tem muito exemplo ainda. Ainda passo, assim, como eu fui da área administrativa, então eu sempre presto muita atenção, né, em tudo, certo? Então, fica a dica aí. Mostre seu valor, mostre quem você é, o que você pode fazer para ajudar, certo? Vamos para a próxima. Essa questão, né? Seja comprometido. Então, assim, tenha compromisso com a empresa que você está trabalhando, né? Com a função que você está exercendo. De vez em quando eu tenho que parar para tomar água, né? Porque senão eu fico rouca. Então, assim, é importante que você seja comprometido, comprometida, já começar no horário, né? Seu horário de trabalho, o prazo de entregar as tarefas, né? As atividades que precisam ser entregues, certo? Então, seja comprometido também com os objetivos da empresa, com as suas atribuições atuais, certo? Então, ser comprometido também é uma característica muito importante para que você esteja construindo aí o seu marketing pessoal. Olha o network aqui que eu falei, né? Que eu falei agora há pouco. Então, assim, faça network, gente. Faça network. Mesmo que você já esteja trabalhando no lugar, não deixe de fazer network. Então, assim, amplie essa sua rede de relacionamentos. Então, dependendo do caso, dependendo do cargo, dependendo da empresa que você esteja trabalhando, sempre procure participar de eventos, de palestras, curso, seminário, etc. Isso, gente, vale um exemplo. Você está aí, aqui, fazendo esse curso de capacitação. Você tem ensino médio, mas pretende ir para um ensino superior. Ensino superior sempre tem, né, palestras, seminários, etc. Então, assim, não perca tempo, sabe? Sempre procure participar. Isso é muito importante. Então, assim, sempre que possível, ajude essa sua rede. Não é você pensar assim, não, eu vou fazer, né, para que eu vou ajudar, que é para poder eu conseguir alguma coisa. Não, isso é uma coisa que vai ser orgânica, certo? É uma coisa que vai acontecer naturalmente, tá bom? Então, assim, sempre mantenha contato, né, com a sua rede, certo?
porque isso vai fazer com que você seja lembrado, inclusive indicado para as novas oportunidades, como eu falei logo no início, tá certo? E aí vamos entrar para a parte da etiqueta social, tá bom? Etiqueta social que está bem atreladozinho na questão do marketing pessoal. São coisas assim que parecem óbvias, né? Mas infelizmente a gente, hoje em dia, parece que os humanos estão cada vez mais desumanos, né? Não sei se é a correria da vida, não sei. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer de que nós somos seres humanos, que a gente precisa ter esse contato social, né? Então, a primeira questão é o cumprimento, né? Cumprimento. É imprescindível, né? Você chegar num lugar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Isso já muda, né, a forma como as pessoas vão começar seu dia, começar sua tarde, começar sua noite, a forma como as pessoas vão te ver, certo? Então, não é pensar assim, eu estou aqui direto com essas pessoas, parece que perde o costume, né? Então, é importante, mesmo que você não receba, mas você faz sua parte, não é isso? Então, mostre que você se interessa pelo seu colega, certo? Mostre que você se interessa pela vida, mas sem adentrar também demais, né? Também não vamos ser indiscretos, tá bom? Porque, assim, que as pessoas só mostrem pra gente aquilo que elas acham seguro mostrar, inclusive pra gente também, né? A gente também tem esse contato, né, com os nossos colegas de empresa, mas também a gente também não precisa abrir, escancarar a nossa vida. Tem aquela questão do equilíbrio. Eu sempre vou falar aqui também, outra coisa é do equilíbrio, certo? Se for falar, né, com seu superior, então, sempre lembrar, né, pedir licença quando for entrar na sala, certo? Se precisar faltar, comunicar, explicar corretamente para a pessoa lá, né, que é seu superior, não mentir, certo? Não adianta mentir. Então, fale sempre a verdade, tá certo? A questão também, né, não ficar falando dos seus problemas pessoais na empresa. Então, vai ter pessoas que a gente tem mais uma afinidade, certo? Que a gente conversa mais. Mas, cuidado, né? Cuidado para não exagerar demais, tá bom? Outra questão também, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais reclamando, 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 né? Então, assim, gente, é muito chato para quem escuta. Uma coisa é você, tipo, reclamar de alguma coisa que aconteceu ali especificamente no seu dia, mas outra coisa é você, todo dia, né, toda hora que você está conversando com a pessoa, você está sempre reclamando. Ah, gente, isso é algo que pesa o clima, né? Ah, fulano só reclama, certo? Isso é algo que já aconteceu comigo, certo? E aí, eu falo a vocês, assim, conhecimento de causa também, certo? E outra questão é não discutir as ordens recebidas. Claro que se for você receber uma ordem para fazer alguma coisa que vai de encontro, né, a seus princípios também, então é algo que você tem que já começar a pensar, né, se realmente é ali que você quer estar, tá bom? Então, depois eu vou contar um exemplo de um lugar, mas se for algo que é assim, não, isso aqui eu sei que tem que fazer e tudo mais, então, evitar, tá certo? Outra questão, né? Manter seu lugar limpo e organizado. Isso também faz parte da boa educação. Gente, olha, por que que eu quis colocar isso? Porque tem pessoas que acham o seguinte, na empresa que eu trabalho, tem uma equipe de limpeza, então eu vou chegar para trabalhar, não vou fazer nada, tipo, tenho minha mesmo exemplo, né? Você trabalhando na área administrativa, geralmente você tem uma mesa. Tem minha mesa aqui, então do jeito que tiver aqui, vou deixar. Imagina, você chega, tá a sua mesa cheia de poeira, né? Não, mas eu não vou fazer nada, porque a menina da limpeza, ela vai limpar, né? Diga uma coisa, o que é que custa? Vai facilitar, inclusive, a sua vida, você chegar no seu meio de trabalho, organizar a sua... Não é você que vai trabalhar? Você que sabe que o material que você vai precisar, né? Você vai lá, limpa a sua mesa, deixa tudo
legalzinho, porque quando a menina chegar, porque às vezes só chega depois que você já está lá. Ao invés de você ter que parar, esperar, de braço cruzado, né? Para que a pessoa vá lá e limpe sua mesa, arrume seu local de trabalho, o que é que custa você fazer, você manter essa organização? Custa nada. E aí a menina lá da limpeza, ela vai o quê? Limpar o chão, pronto. Não custa nada, certo, gente? Então, isso aí é algo assim que, como eu sempre digo, né, parece bobo, mas não é, né? Não é, tá bom? Ser prestativo com todos, certo? Ser generoso e não, nunca sugira, é o que eu falei agora há pouco, né? Que você só tá fazendo um favor para que você tenha esse favor retribuído, certo? Então, minha gente, né? Não. Isso é algo que tem que vir, né? Que na realidade deveria ser tão natural que nem deveria existir essa aula. Mas a gente sabe que, infelizmente, né? É o que eu sempre digo, a humanidade está perdendo a sua humanidade, o ser humano está perdendo a sua humanidade, né? Infelizmente. Quando for pedir ajuda a alguém, né? Faça de uma maneira que as pessoas não se sintam nessa obrigação de te ajudar. Não faça assim, chantagem, né? Ah, mas me ajuda, porque eu lhe ajudei naquele dia, né? Então você tem que me ajudar. Não, gente. Tudo isso tem que ser algo muito orgânico, certo? E aí, imagina, né? Se todo mundo fizer a sua parte, como que o ambiente de trabalho não vai ficar mais harmônico? Ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém. Não, ninguém precisa, certo? Mas a gente pode fazer a nossa parte, sabendo trabalhar em equipe, para que o ambiente de trabalho não se torne um lugar tão pesado, não é isso? Quando conversar com alguém, procure olhar nos olhos, certo? Porque isso vai transmitir, né, a segurança e a atenção. Então, tem coisa para você chegar para conversar com alguém, a pessoa não olha para você, principalmente hoje, né, com a questão do celular, as pessoas não param de olhar o celular. Então, alguém está falando com você, né, deixa um pouquinho de lado, ouve essa pessoa, olha no olho dessa pessoa, certo? Cultivar a paciência, né, gente? É fácil? Não. Mas a gente vai aprendendo, né? Com o quê? Inteligência emocional, né? Inteligência emocional, gente, é fantástico. Inclusive, nós temos aqui na Dialética Capacitações o curso de Inteligência Emocional, que é online também. Porque inteligência emocional, gente, hoje em dia é um pré-requisito também para a questão do trabalho. Vou até abrir um parênteses aqui, que a maioria dos desligamentos na empresa é por falta de inteligência emocional dos funcionários. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas são contratadas pelo seu currículo, mas elas são demitidas por questões comportamentais. E que a inteligência emocional, ela vai ajudar nessa questão, certo? Então, só abrindo esse parênteses aqui. Outra questão, né? Quando for falar com alguém, se preocupe com o tom de voz. Então, cuidado para não falar alto demais, nem também baixo demais para a pessoa não ouvir. Um tom moderado, né? Equilíbrio. Novamente, né? Sempre estou falando aqui na questão do equilíbrio. A questão de falar rápido demais ou devagar demais, que a pessoa fica, quem está ouvindo fica agoniado, você vai dizer, sim, mas eu vou mudar meu jeito de ser, né? Não, você não vai mudar seu jeito de ser, mas você pode adaptar às situações. Então, um exemplo, né? Tem hora que eu falo muito rápido. Mas imagina, eu tô aqui dando aula para vocês. Imagina eu falando rápido demais, dando aula para vocês. Vocês não iam entender nada. Vocês iam ficar agoniados, pausando direto, voltando, né? Isso ia prejudicar o aprendizado de vocês. É a mesma coisa, né, no ambiente de trabalho. Então, é isso, né? Equilíbrio, novamente. Quando falar o telefone, antes de retirar o telefone do gancho, respire e sorria. Quando a gente fala no telefone, a pessoa que está do outro lado, ela nota. Vou dar outro exemplo. Imagina, né? Alguém ligar para você. Você está num dia muito mal, né? Você pega, alguém liga e fala, alô, né? E no outro momento você está muito bem. Você tem telefone? Oi, alô, né? Então, assim,
é diferente. Dá para a pessoa saber se você, né, tá bem ou não tá mal. E aí imagina, no ambiente de trabalho, você, né, no seu trabalho, você atende pessoas, né, clientes ou fornecedores, depende, né, do lugar, do setor que você vai estar trabalhando. E aí, tipo, por mais que você esteja num dia que você não esteja muito bem, mas lembra que, assim, quando a gente vai trabalhar, não é que a gente vai tirar o nosso problema, deixar em casa, isso não existe, né? O problema, ele vai com a gente, tá bom? Isso aí também faz parte da inteligência emocional. Mas a gente aprende a não deixar ele interferir no trabalho. Então, assim, eu não tô bem, mas respira fundo. Oi, alô, né? Ai, parece tão falso. Não, às vezes isso, inclusive, vai até melhorar o teu próprio dia, certo? Então, assim, as pessoas também, elas não têm não tem que ter essa responsabilidade de carregar um problema que é do outro. Ninguém tem, né? Você também não tem, certo? Então, vamos lá. Tentar sentir como a outra pessoa, né, está se sentindo em algumas situações, para você, que você possa compreender antes de tomar qualquer atitude. Então, às vezes, a gente faz algum comentário em que a outra pessoa ela não se sente ali confortável, né? Então, da mesma forma que as pessoas fazem comentários, que a gente também não se sente confortável. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas e vai começando a perceber o que deixa aquela pessoa confortável ou desconfortável, né? Para que a gente possa fazer a nossa parte também, tá certo? É importante que a gente faça a nossa parte. Da mesma forma, fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Não é isso? Outra questão, né? Questão da linguagem. Então, a linguagem que a gente usar no nosso dia a dia, né, deve ser respeitosa e simples, tá bom? Evitando, né, gírias e palavrões, principalmente, né, no ambiente de trabalho é complicado. Então, se alguém fala, o seu chefe fala, mas cada um que tenha cuidado, né, com a sua vida, né? Isso, então, assim, faça a sua parte. É o que eu sempre, vocês vão ver aqui. Eu sempre vou falar dessa questão, né? De que vocês precisam fazer a parte de vocês, certo? Que a gente só dá aquilo que a gente tem. Usar sempre, né? Um por favor, um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigada, me desculpe. Isso aí né? É o básico, certo? Então, não é porque você vai pedir algo ao seu colega, fulano, me dá isso aí, né? Fulano, por favor, passa esse negócio. Olha, gente, parece bobagem, né? Mas o quanto que uma palavra, uma forma de falar faz a total diferença. Ser objetivo nas conversas, né? Tanto com os clientes como com colega de trabalho, né? Então, principalmente cliente, né? Você ficar enrolando, moendo, não sei o quê, não. Ser objetivo e claro. Se você é uma pessoa que fuma, né? Então, assim, não incomodar as outras pessoas. Lembra do senso coletivo novamente. Então, assim, não fumar na presença de clientes, né? Jogar cinza no chão, né? Um pires, algum copo. Então, tentar se afastar, né? Quando for fumar. E nesse seu horário aí de folga, né? Também estou no horário de trabalho e vou sair, certo? Então, questão do respeito com o próximo, tá bom? Ser sempre gentil, né? Estar sempre pronto para dar informações corretas, certo? Também não adianta, eu não sei. Então, se você não sabe, é melhor não falar nada. Eu não sei, mas olha, vai ali em fulano, que fulano sabe. Pronto, já resolve, né? Porque tem coisa mais chata você chegar no canto, né? Você quer resolver alguma coisa. E aí, isso acontece muito, já aconteceu, inclusive, comigo, né? Infelizmente, né? Que acontece muito em alguns lugares. Pronto, semana passada, inclusive, eu fui para um lugar, eu perguntei a uma pessoa, era um lugar que tinha primeiro andar, né? E aí, eu sou consultoria, doutora fulana, aí ela disse, é ali embaixo. Aí eu cheguei lá embaixo. Aí, quando eu cheguei lá embaixo, não, é lá em cima. Como assim, né? Então, assim, fica fazendo jeito de besta, né? Então, assim, não seja essa pessoa. Entenda o que, é que a pessoa está perguntando. E aí foi que o rapaz disse, não, ela entendeu, a secretária dela fica aqui, mas ela fica lá em cima. Então, olha aí o que é uma informação correta, tá certo? Respeitar cada indivíduo como ele é, não fazer distinção entre os colegas, entre os clientes, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente está vivendo
no momento em que as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, assim, gente, da mesma forma que você quer respeito, respeite também a outra pessoa, tá bom? O jeito de ser da outra pessoa, tá certo? Isso também faz uma total diferença, tá bom? Também a questão, né, da elegância online. Então, imagina, você trabalha num lugar onde você recebe sempre e-mails e que você precisa estar respondendo. Então, assim, responda. Veja quando você chegar, veja quais são as suas atribuições naquele dia. Não deixe as pessoas esperando por uma resposta sua, certo? E ter muito cuidado com essa questão de, tanto no e-mail como pelo WhatsApp, né? Enviar corrente, enviar piadinha. Isso é muito antiético, certo? E a gente vai ter aqui também, nossa próxima aula, né? Vai ser uma aula só sobre ética, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Principalmente hoje, que nós temos grupos de WhatsApp de trabalho. E aí, às vezes, você acaba, por algum descuido, mandando uma coisa que era para um grupo de amigos, você manda para o grupo de trabalho, né? Então, assim, tenha muito cuidado, tá bom? E aí eu encerro nessa nossa aula de hoje com essa frase, que eu gosto muito dessa frase, que eu acho ela muito importante, né? Que é, antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Então, assim, não tem como você ser um ótimo profissional se você não é um bom ser humano, certo? Em algum momento a conta vai chegar, a conta vai bater, né? Isso. Então, tanto é que hoje em dia as pessoas elas estão procurando, principalmente profissional da saúde, né? Que seja o mais humano possível, que olhe nos olhos, que procure entender, né? Não tem coisa pior que você estar ali precisando resolver alguma coisa, resolver algum problema, e a pessoa não te olhar nos olhos, não querer entender qual é o seu problema, né? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, gente, cadê, meu Deus? Vou voltar. Pronto, voltei. Então, não vamos nos esquecer disso, certo? Que a gente possa ser cada vez mais melhores humanos, melhores pessoas, tá certo? E aí, com certeza, quanto mais você oferece enquanto humano, né, enquanto pessoa, com certeza você vai ser um excelente profissional, tá bom? Então, fico aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula, na próxima semana, tá certo? Um abração para vocês. Tchauzinho.